que assim fala: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Aqui é Jesus ressuscitado, né? Quem crê que Jesus ressuscitou? Né? Se você for nos líderes que fundaram aí religiões, Buda, Joseph Smith e outros mais, eles guardam os restos mortais deles, todos eles morreram, né? Agora, de Jesus não, o túmulo está vazio, né? Foi o que o anjo falou para Maria Madalena ali no túmulo: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Né? Então Jesus vive, porque ele, sendo 100% homem, 100% Deus, ele é autor da vida, e como ele é o autor da vida, a morte não poderia detê-lo. Então ele fala que eu tenho poder para reassumir, ninguém tira a minha vida, né? Porque eu tenho poder, dizendo ele, eu tenho poder para reassumi-la. Então essa é a nossa fé, e nós cremos no poder da ressurreição, e esse poder opera em nós e através de nós, os que cremos, né? Para a glória de Deus, para a vitória da igreja e para a alegria e felicidade nossa, e para manter a esperança na ressurreição, né? Na salvação e na vida eterna, em nome de Jesus. São promessas, né? Que ele cumpre fielmente, porque ele é fiel e poderoso para cumprir, ele não mente, né? Então ele disse: e ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus ressuscitado falando estas coisas, né? Você crê que o morto pode falar, né? Mas Jesus não está morto, né? Ele está vivo e vivo para todo sempre, e ele voltará para buscar aqueles que são dele, aquilo que é dele, né? Então ele falou: ide, né? Quer dizer, nós caminhando, nós indo por todos os lugares, o que nós fazemos? Nós pregamos o evangelho. Nós não falamos de nós mesmos, nós não falamos aí de historinhas, né? Outras, de filosofias, de doutrinas outras, né? Nós falamos sobre o evangelho, tá? Né? E o evangelho não são histórias engenhosamente inventadas pelos homens. Ele é real. Toda palavra que há no evangelho, né? Nas escrituras, elas são reais, são vivas, são eficazes para transformar o homem, né? Para transformar a nossa natureza. E ele fala: pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Ele não fala aqui, ele fala de criatura, quer dizer, todas as pessoas foram criadas por Deus, todas as pessoas foram criadas. Agora, filhos de Deus é diferente, né? Então, se aquele que foi criado, se ele crê em Jesus Cristo, se ele crê nas Escrituras, então ele passa a ser filho de Deus. Isso está em João, né? Capítulo 1, verso 12. É bom a gente ver isso, porque a fala, né? A pregação tem que estar fundamentada nas Escrituras. Então, ele fala aqui de criatura, quer dizer, a todas as pessoas. Se você for aqui no capítulo 1, verso 12 do livro de João,
ele vai falar o seguinte: mas a todos quanto o receberam. Antes ele está falando de Jesus, quer dizer, a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha bem, você recebeu Jesus no seu coração? Você recebeu Jesus falando, você o aceita como Senhor de sua vida? Você deu lugar para Ele? Você busca a Ele? Você segue a Ele? Você segue a palavra que Ele falou? Não um retrato ou uma imagem dele, mas aquilo que Ele falou, você trouxe para o seu coração, para a sua mente, e você fala disso para as outras pessoas. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o nome de Jesus, ele é a palavra, porque Jesus é o verbo que se fez carne, então ele é a palavra, ele é as escrituras. Tá? Se você crê em Jesus, então você deve crer nas escrituras. Então aqueles que guardam, que amam essas palavras, amam Jesus. Se você ama Jesus, você ama as escrituras. Muitos falam de Jesus, mas nem pegam a Bíblia para meditar nela, nem pegam as escrituras e nem observa nada. É como se fosse ali mais uma notícia de uma revista, de um jornal. Não, Jesus falou que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São espírito e são vida. E ela é eficaz, É eficaz, e ela não volta vazia. Então Jesus e a palavra, eles são um. Então aqueles que creem em Jesus e receberam em Jesus nos seus corações e falam de Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, como se tornar filho de Deus? É pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que convence a pessoa dessa verdade. E Jesus disse: eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai para que vos dê outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então, quando você abre o seu coração para receber Jesus, Jesus te cumprimenta e o Espírito dele toma posse de você. Aí você passa a ser templo do Espírito Santo. Com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Olha bem, você crê no seu coração e você fala com a sua boca: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Quer dizer, Ele passa a reger a sua vida através das Escrituras, dos preceitos, das regras, dos mandamentos. Você agora, você passa a ter um Senhor, porque as pessoas dizem: ninguém manda em mim, Não, agora você voluntariamente decide se submeter a Jesus, porque quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E olha que é o único, em toda a história da humanidade, que faz uma promessa que só Ele é capaz de cumprir. Ele falou assim: a vida eterna é esta, que creiam em Jesus Cristo, que creiam no único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, essa promessa, quem é capaz de fazer uma promessa dessa? Quem é capaz de cumprir uma promessa? Só Jesus. E não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a maior autoridade do universo. Então, se você é de Deus, falar em Deus todos falam, mas quando você fala em Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo é identificado Deus, o Criador de todas as coisas, o único Deus verdadeiro, o autor da vida e Criador de todas as coisas, das visíveis e das invisíveis, inclusive de nós. Criou você, criou a mim. Então, por todo mundo pregai o Evangelho a
toda criatura. Então todas as pessoas ouvirão o Evangelho, devem ouvir o Evangelho. Por isso que nós somos portadores do Evangelho. Ele escreveu na tábua dos nossos corações as suas palavras, não é? Então, e nos tornou então cartas vivas de Deus, não é? Então, dentro de nós há a palavra de Deus e que nós devemos falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. E qual a consequência disso? Então, ele fala que todos ouvirão, e esse evangelho será pregado por toda a terra, até os confins da terra. Quer dizer, todos ouvirão. Nós estamos vendo aí que todos estão ouvindo a palavra, já tem a internet que alcança o mundo inteiro, todos estão ouvindo a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus está sendo pregada em todos os lugares, em todos os cantos, sendo aí pregada, né? E ele prossegue: quem crer, você crê? Crê no que ou em quem? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é Deus que se fez homem, que Ele é o Verbo, que Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos dar essa direção, para nos dar esse conselho e para dar a nós o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, para nos assumir, para tomar, né, a direção em nós, né, e por nós, e guiar a nós, sendo nosso mestre, nosso guia e nosso mestre, né, professor. Então, tudo que você precisar, pede conselho pelo Espírito Santo, ele vai te dar o melhor conselho, porque sendo igual a Jesus, sendo o mesmo Espírito de Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro, vai te dar o melhor conselho. Então você deve seguir ao que Jesus falou, não é olhar apenas para um papel, falar que é o retrato de Jesus e não ter entendimento nenhum, é preciso entender as palavras que ele falou e levar estas palavras a termo, aqueles não sejamos meramente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Ele prossegue: quem crê, Então, primeira coisa, crer no Filho de Deus. Crer no Filho de Deus é crer nas suas palavras. E ele confirma, todas as Escrituras falam de Jesus. Até Moisés falou de Jesus, e todos os profetas falaram de Jesus. E isso está tudo registrado nas Escrituras. Então, crer no que Jesus falou, esforçar-se, para segui-lo, seguir os seus conselhos, e também ser capacitado, porque recebendo o Espírito Santo você se torna apto a produzir, a ter dons do Espírito Santo, para você exercer um ministério, o ministério que Deus confiou a você. Glória a Deus. Quem crer e for batizado, esse batizado aqui não é esse batismo nas águas, não, porque o batismo nas águas não salva, mas é uma obra de fé, porque você aceitou Jesus e você creu no Evangelho, então você deu um primeiro passo. Agora você vai dar o segundo passo, para eu quero ser batizado. O batismo, a pessoa que pede, ninguém leva, ninguém constrange ninguém para ser batizado. É uma decisão de cada pessoa, é uma decisão individual. Por que você está querendo ser batizado? Qual a razão? Qual o objetivo? Eu creio. Então agora você falou, você creu no seu coração, você falou, você recebe Jesus, agora você demonstra com todo o seu corpo, e que você é Jesus, que você tem um passo a mais nas obras da fé. Obras não salvam, mas essas são obras da fé, são os passos, Quando você aceitou Jesus, tocou no seu coração, o que?
né? Ser batizado nas águas, por imersão, não é aguinha na cabeça, não é batismo de criança, né? É uma decisão de alguém já maduro na fé. Eu creio, eu quero ser batizado, porque assim diz as Escrituras, né? E voluntariamente, né? Então é o despojamento do corpo e da alma, né? Dizendo que eu prefiro as regras de Deus para mim, os mandamentos de Deus para mim, e eu sepulto, eu tenho arrependimento das más obras. É acompanhar de arrependimento. Quer dizer, eu não sou mais aquele que eu era, né? Aquele que vivia sem Deus, aquele que fazia o que dava na cabeça, aquele que tomava as suas decisões sem levá-las a Deus, né? Ele é como a mula e o cavalo que precisa de freios, né? Não sejamos assim, mas sejamos obedientes, né? Agora nós temos um Senhor a quem nós devemos obediência no nome de Jesus, né? Porém, aquele que crer, né? Crermos e devemos buscar o batismo no Espírito Santo. Qual sinal que é o batismo no Espírito Santo? Falar em outras línguas. Falar em outras línguas. Você deve buscar, você deve pedir esse batismo, né? Isso aí vai capacitar você a acionar o sobrenatural de Deus na sua vida. E deve ter, orar em línguas mais do que você ora com a sua linguagem humana, né? Com a sua linguagem natural. Agora você recebe uma linguagem sobrenatural para ativar o sobrenatural na sua vida. Então, já sabemos que para ativar o sobrenatural na nossa vida, nós devemos orar em línguas. E orar em línguas é aquela língua que Deus nos deu, que nós não entendemos, mas que Deus entende. Ela é a oração perfeita, né? É o Espírito de Deus falando através de você, falando com Deus e levando a Deus a oração perfeita, aquela que encaixa perfeitamente na vontade de Deus, para as nossas vidas, para a tua vida e para a vida da igreja, né? E aí acompanha também dons, né? Tem dons de interpretação. Aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Edifica, olha bem, edifica. Então você quer ser edificado? Você quer ter acesso ao sobrenatural? Então você tenha o hábito de orar em línguas mais do que na sua linguagem natural, porque você vai edificar a si mesmo. Agora, quem fala na linguagem natural, como estou falando aqui, ele edifica a igreja, porque a igreja ouve e a igreja entende. Mas se eu falar em línguas aqui, você não vai entender, mas eu vou edificar a mim mesmo. Se você falar aí línguas estranhas, né? Falas estranhas, né? Porque nós não entendemos, mas Deus entende e Deus leva a termo. Então é um sinal do batismo do Espírito Santo. Isso aí, esse dom, né? Isso aí foi muito menosprezado pela igreja, a igreja de Cristo, né? E mal entendido. Mas agora você passa a entender. E quem não é batizado, busque esse batismo do Espírito Santo. Hoje nós teremos batismos nas águas, o despojamento do corpo e da alma, né? Demonstrando, né, com o teu corpo que você é de Deus através de Jesus Cristo, porque você crê no Evangelho e você arrependeu de suas más obras, né? É o arrependimento. Produzir, pois, agora frutos dignos de arrependimento. Você não é a mesma natureza, né? Você recebeu agora a natureza divina em você, você recebeu o Espírito Santo em você. Glória a Deus, né? Porém, quem não crer será condenado. Então, a palavra de Deus
ela é um perfume agradável para aqueles que creem, mas para aqueles que não creem, ela é cheia de morte. Ela é cheia de morte. Quando você fala para alguém que não crê, que não recebe, essa pessoa se revolta, essa pessoa resiste, e o que você fala incomoda profundamente, porque as palavras de Deus vão ter cheiro de morte para os que não creem. É perfume agradável para os que creem, recebe a palavra com alegria, recebe a palavra de bom grado, com alegria, né? Agora, quem não crê vai receber com nojo, né? Porque vai ter cheiro de morte. Então, você que me ouve pelas redes sociais e tiver alcance da minha voz, receba a palavra de Deus, em nome de Jesus. Ouça a pregação, quebranta o seu coração e diga: eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, entra no meu coração. Então passe a crer no Evangelho, nas Escrituras, e que Jesus é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador da humanidade, né? E ele fala de sinais, né? Depois disso vão acontecer sinais na sua vida, sinais, né, sobrenaturais, vai expulsar demônios, né? Quer dizer, você recebe a autoridade de Deus para exercer um ministério, expulsando demônio, falando novas línguas, né, impondo as mãos e curando as pessoas, né, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Creia que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade. Recebe Jesus no seu coração, fale com a tua boca: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma. E você então entende que você precisa de um Salvador. Então você fala: perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Creia somente e verás a glória de Deus, em nome de Jesus.